Gabriel, o Pedro, e nosso trabalho é sobre a estimação da tarifa de distribuição em uma rede, considerando o espaço otimizado de geração. Aí a gente utiliza variáveis econômicas, hidrológicas e procedimentos de regulação tarifária da Enel. Depois a gente tem que pensar no jeito de dar uma resumida nesse título aí, mas é o que resume mesmo o nosso trabalho que a gente fez. Aqui a agenda a gente fala como que a gente estruturou a nossa apresentação, né? Primeiro, parte da motivação, que eu vou falar sobre o espaço econômico e o custo de operação do sistema. Aí depois a gente vai falar sobre a metodologia aplicada para a gente conseguir chegar nos nossos resultados, que é o sistema em si, o método simplex, a região de segurança estática, o custo da geração, os níveis dos reservatórios. E depois relacionar isso para tentar estimar a tarifa. Né? Verificar o que acontece na tarifa nos diferentes casos que a gente analisou. Isso. Aí eu vou falar um pouco aqui sobre o despacho econômico da geração. O despacho econômico é um processo computacional em que a geração total, ela, incluindo as renováveis, ela é distribuída entre as unidades de geração do sistema. Então ele vai fazer o manejamento levando em consideração a minimização do custo, dependendo das restrições que a gente adota no nosso caso. E nesse trabalho a gente utiliza como método de programação linear o método simplex e os parâmetros técnicos, limites de tensões nas barras, os limites de geração, estabilidade do sistema, para encontrar um ponto operativo do sistema sem ser um ponto somente econômico, um ponto econômico e um ponto de questão técnica possível. O nosso sistema que a gente utilizou é o 118 e a gente utiliza bastante geração nele. E a gente, para fazer a parte de despacho, a gente considera 5 tipos, né, principalmente de geração. São as térmicas, as PCHs, as usinas hidrelétricas, são a PCH é de 3 a 30 megawatts e que é de 30 até acima de 30. Aí tem as solares e as eólicas, que não são despacháveis, né, que elas injetam no sistema conforme o que ela tem disponível. Aí o simplex, a programação linear é uma técnica matemática de modelagem e resolução de problemas que ou maximiza ou minimiza uma função, sujeita às restrições que a gente definiu no nosso problema. E para definir essas restrições que a gente vai utilizar o simplex, como modo de encontrar pontos operativos do sistema que sejam tecnicamente possíveis, a gente utiliza a região de segurança estática. E a região de segurança estática, ela consiste em, depois de definido grupos de geração de interesse, que a gente definiu como as térmicas, as PCHs e as usinas hidrelétricas maiores, a gente verifica como que, de um ponto de operação, a gente pode mudar para otimizar o nosso custo e diminuir a nossa tarifa, a partir desse ponto de operação, e para como que a gente pode remanejar o nosso sistema, mesmo com a entrada de renováveis, como que isso daí se desenvolveu, né, como no cenário. Agora vai entrar os cenários. Esse daqui já é parte da simulação do nosso sistema, e foi utilizado o Organon até, que é da ONS, né? A ONS, com certeza, ela, no planejamento para minimizar os custos e achar pontos operativos para ela faz estudos assim. E aqui a gente tem 3 cenários que a gente utilizou de penetração das fontes renováveis, que é a quantidade de renováveis que a gente tem no sistema em relação à geração total, as térmicas, as hidrelétricas, e nesse caso tem 20,57%, e aqui a gente pode ver a diferença que a gente vai ter agora para o próximo cenário. Conforme for aumentando as renováveis, para mostrar o próximo cenário, ele aumenta a margem, porque as renováveis, que a gente ainda não falou ainda de custo dela, mas que isso daí vai ser importante também, ela aumenta a nossa margem
mas ela tem um ponto que ela vai aumentar muito o custo do sistema hoje em dia. Se a gente não for levar em consideração algumas coisas como Proinfa, que hoje em dia é aplicado para a gente conseguir ter uma paridade de custo, né? E quanto mais renováveis a gente foi aplicando no sistema, a gente viu que ele conseguia operar em qualquer ponto do gerador, porque os geradores, em certos pontos de operação, ele não pode chegar no limite mínimo, porque por questão de fluxo de potência mesmo, ele não pode reduzir a carga dele até zero, mesmo ele sendo uma energia igual. Às vezes tem um ponto de operação que você tem térmica e tem outro que você tem uma CGH que vai ser mais barata. Mas você não pode cortar a térmica porque senão você desestabiliza o sistema. Então, por meio desse estudo, a gente consegue encontrar esses pontos operativos. Agora a gente vai um pouco para a parte mais, para linkar com a parte mais da tarifária. O Pedro vai falar. Exatamente isso. Para a gente começar a se aproximar da parte econômica do problema que a gente quer resolver e atingir o objetivo que é meio que fazer uma estimação da tarifa nesses cenários, a gente achou razoável pegar os preços de venda de energia dos leilões da CCEE, porque os leilões hoje em dia são a principal maneira das concessionárias e as empresas que estão autorizadas a distribuir energia de realmente comprar a energia que será distribuída. Então, nos últimos 7 leilões, o que equivale aos 3 últimos anos dos leilões da CCEE, os preços de venda para as fontes de energias que nós estamos considerando aqui, desde as CGHs, que são os aproveitamentos hidrelétricos abaixo de 3 MW, PCHs entre 3 e 30 e as usinas acima de 30, as termoelétricas, eólicas e solares. Aqui a gente já começa a identificar o que o Gabriel comentou. Principalmente as solares, os preços de venda são bem superiores às outras fontes de energias, como a gente pode ver aqui. E usando esses preços de venda de energia como preços de custo da geração, a gente consegue estimar mais ou menos qual que é o custo da operação do sistema, dada aquele sistema de 118 barras e a carga conhecida. Porém, os custos da geração com base naqueles custos de venda, a gente considerou que as usinas termoelétricas e as renováveis têm custo de geração fixo, e já as PCHs e as usinas hidrelétricas, os outros aproveitamentos hidrelétricos, têm um custo de geração que é variável com um cenário ideológico. Então, para a gente variar o custo de gerações que é necessário, a gente separou alguns intervalos dos níveis do nível médio dos reservatórios brasileiros, e isso influencia diretamente nos custos, logo nas variáveis que a gente vai considerar na sequência. E para definir esse nível, a gente usou mais ou menos essa equação aqui. É importante falar que a gente está avaliando um período de 12 meses, um ano. O processo aqui é basicamente iterativo, então o nível do mês seguinte ele vai ser obtido através do nível do mês atual, menos uma quantidade da água que é efetivamente consumida para a geração ou para a distribuição da água, uma expectativa de precipitação das chuvas que pode contribuir para elevar o nível dos reservatórios e mais umas oscilações que são aleatórias para a gente poder representar algum outro fenômeno que pode acontecer fora dessas 2 outras coisas que eu comentei. O período de chuvas que nós implementamos no MATLAB, ele é compatível com o que é observado na região sudeste. Aqui é bem definido a região de escassez de água e a região onde há maior precipitação, e isso vai influenciar nos níveis de reservatório segundo essa equação aí. Então, para a gente encaminhar mais um pouco para o nosso objetivo, que é conseguir fazer uma estimação da tarifa, é importante a gente entender como ela é composta segundo a ANEEL. Os custos das concessionárias são basicamente divididos nessas 2 parcelas, né? A parcela A e a parcela B, que são os custos não gerenciáveis e os custos gerenciáveis. A parcela B é a parcela efetivamente que sofre, não sofre, mas que está sujeita aos ajustes tarifários da ANEEL, os ajustes e a regulação tarifária. Os tributos aqui são governamentais, da parte estadual ou federal, e além da contribuição para a iluminação pública. E a parcela A, que é o que eu vou falar com mais detalhe agora, ela, de maneira mais simples, ela envolve 3 principais partes,
que são a compra de energia, os encargos do uso dos sistemas de transmissão e os outros encargos da utilização do sistema que a gente acumulou. São vários encargos e aqui a gente se concentrou nesses três para simplificar o nosso problema. Então, os custos de compra de energia, a gente utilizou o custo marginal de operação. Neste momento, o que significa isso? Significa o custo da energia que deve ser comprada para atender 1 megawatt-hora a mais, além do que era previsto pela concessionária. No nosso contexto, juntando ainda com a parte de renováveis, por exemplo, quando a gente tem uma menor penetração de renováveis, pode ser que seja necessário a gente utilizar mais das termoelétricas. Então, o custo marginal da operação, ou seja, a última central que foi despachada é o preço que vai entrar aqui. Então, já começa a linkar um pouco os três cenários com a parcelada tarifa. Tá, a tarifa do uso do sistema de transmissão e os encargos do serviço do sistema a gente encontrou no relatório anual de monitoramento da ANEEL de 2016. Aqui tem uma previsão da ANEEL para 2018 da arrecadação da tarifa dos usos do sistema de transmissão e a média dos pagamentos realizados em 2016 referentes a todos os encargos do serviço do sistema. E, juntando isso com o conhecimento da energia demandada pelo Sistema Interligado Nacional de 2016, a gente estimou, mais ou menos, a grandeza desses valores e o CMO, que eu vou mostrar aqui na sequência. Então tá, nesse trabalho, como lá no começo eu falei que o custo de geração das termoelétricas é constante, quando a última usina despachada for uma termoelétrica, o CMO vai assumir o valor, esse aqui, R$ 221,34 por megawatt-hora. No caso em que a gente não precise despachar nenhuma termoelétrica, a PCH, a última que foi despachada, o valor, o custo da geração dela é que vai ser atribuído no CMO. Então, continuando aqui o raciocínio, a tarifa do sistema de transmissão, atribuindo valores e os encargos do serviço do sistema, são esses aqui que vão influenciar na parcelada da tarifa. E referindo às outras parcelas que compõem a tarifa, a gente simplificou os cálculos considerando que essas duas parcelas são proporcionais à quantidade de energia vendida. Então, mantendo aquelas porcentagens que eu mostrei aqui no início, que está atualmente no site da ANEEL, onde a parcela A corresponde à maioria, ou seja, 53,5% da tarifa, parcela B 17%, os tributos 29,5%, respeitando essas porcentagens, a gente calculou a parcela B e os tributos para compor uma tarifa e os resultados que a gente vai comentar aqui agora na sequência. O gráfico da esquerda, a gente representou a tarifa em todas as bandeiras vermelha, que eu tinha comentado antes, né? Vermelho, amarelo e verde, e também a vermelha no patamar 2, segundo aquelas porcentagens, mais uma vez, dos níveis de reservatório, aqui. Então, a cada percentual dos níveis, a gente define uma bandeira e depende tudo está entrelaçado, na verdade, todas as outras variáveis. Então, relacionando a tarifa ao longo do período de um ano e também o nível dos reservatórios. Então, a gente pode ver que, por exemplo, deixa eu apresentar esse gráfico aqui primeiro, que as informações são entrelaçadas, desculpa. E do lado direito aqui, o custo da operação do sistema, no momento, com o cenário que a gente está considerando. Então, aqui são cenários 1, 2 e 3. 1 é aquele onde há menor penetração de renováveis, o 2 já é maior e o 3 se aproxima de quase metade de toda a geração do sistema renovável. Então, a gente pode ver, por exemplo, esse caso que a gente simulou, os reservatórios estão começando com um nível inicial de 40%, que já caracteriza a bandeira amarela. Está no limiar entre as bandeiras amarela e vermelha. Então a tarifa está na bandeira vermelha. Então a tarifa está assumindo inicialmente um valor, esse aqui, que foi o valor que a gente obteve calculando aquelas parcelas que eu comentei antes. Então, no momento em que os níveis dos reservatórios passaram do limite entre as bandeiras vermelha e amarela, a tarifa caiu. Mas isso não caiu simplesmente por causa que os reservatórios também dependem dos cenários, porque uma vez que a gente tem uma maior penetração de renováveis, menor é o consumo propriamente dito da água dos reservatórios. Então a gente consegue ver a variação ao longo dos 12 meses. E do lado de cá, a gente pode ver aqui, por exemplo,
Nos momentos em que o cenário 3 está vigorando, ou seja, a maior parte geração renováveis, o custo da operação instantânea do sistema como um todo também se eleva. Quer fazer alguma observação? Eu passo para o próximo. Então a gente simulou outros casos diferentes e o que a gente pode ver é que funciona mais ou menos a nossa ideia. Pelo menos as variações entre essas grandezas estão fazendo sentido. Por exemplo, neste caso, novamente, o nível dos reservatórios agora, na verdade, agora está começando com 50%. Só que, considerando, por exemplo, que as chuvas não são suficientes e os níveis do reservatório ao final do ano se abaixem até 30%, o que caracteriza a bandeira vermelha, a gente esperava já que o custo da operação aumentasse, certo? Porque aqui, neste momento, as energias mais baratas não estão podendo gerar, que são os aproveitamentos hidrelétricos. Então, entre as termoelétricas e as renováveis, e o custo de operação do sistema se eleva. E, por coincidência, neste caso, o cenário 1 também está baixo, ou seja, a geração da parte das renováveis também está baixa. E, por último, um outro exemplo mais otimista, onde os níveis dos reservatórios começam baixos, e ao final do ano eles atingem até a bandeira verde, o que reduz bastante a tarifa, bastante não, mas o gráfico é expressivo. A tarifa cai de 67 centavos para 66, que é a influência da bandeira amarela. E mais uma vez aqui, quando existe uma maior utilização das fontes de energias renováveis, o custo naquele momento da operação do sistema também se eleva. O que eu acho interessante comentar aqui também é que existem pontos que a gente pode analisar, que inclusive são cenários que hoje em dia a gente ainda não tem, a gente não consegue analisar. Igual cenários que a penetração renovável é muito forte e a gente fica com essa dúvida, será que hoje em dia, se a gente tivesse com um nível baixo e tivesse muita renovável, a tarifa ia ser mais suscetível à variação do nível? Aí até que ponto isso seria impactante, né? Isso daí consegue mostrar que sempre eles vão ter essas interconexões, principalmente num sistema igual ao nosso, que tem muita hidrelétrica, independente de projeção que a gente pode fazer para o futuro de implementação de eólico e solar. Por fim, só algumas observações que a gente pode fazer a partir desses gráficos do que foi discutido. Primeiro, a operação das fontes de energias renováveis aumenta o custo de operação do sistema e por isso a viabilidade dessas fontes de energias ainda dependem de programas de incentivo. Igual o Gabriel acabou de comentar, a entrada das renováveis não altera a dependência do sistema com os fatores climáticos. Se a precipitação é baixa, o sistema ainda vai ter uma elevação do custo da operação, independente das renováveis ou não. E os diferentes cenários influenciam diretamente no custo marginal de operação do sistema. Como eu tinha comentado, é sempre a última central que entra em operação, que é despachada, vai influenciar nesse valor logo na tarifa de distribuição. Tem outros detalhes que gostaria de falar sobre, assim, possíveis trabalhos futuros, assim, conforme a implementação de tarifas que variam o custo da térmica, a implementação da variação no custo da tarifa de distribuição, que são cada um, acredito que sejam trabalhos, quem já está na área faz mais tempo, acredito que cada uma implementação dessa deve ser um trabalho, dar mais uma publicação, com certeza. E à medida em que a penetração das renováveis aumenta, a influência da variação dos insumos dessas fontes também se torna não seria constante nesses casos. Mas a gente considera constante. A gente considera constante por fim, para saber a influência do caso mesmo, para mais didático. Muito bem.